São 7h13, como eu avisei lá na abertura do programa. Hoje vamos tirar dúvidas e receber algumas orientações sobre as doenças que crescem no inverno, os gripes, os resfriados, outras viroses, sinusite, amidalite, isso tudo aí. Está aberta a temporada das doenças que mais pegam na estação e para explicar cada uma, orientar os ouvintes sobre prevenção, sobre sintomas, vacinação, tratamentos, a gente está com o médico otorrinolaringologista, Dr. Diego Malucelli, que é cooperado da Unimed e convidado do TNews. Bom dia, seja bem-vindo e muito obrigada por atender o nosso pedido para estar aqui hoje. Eu que agradeço. Bom dia, Roberta. Bom dia, Marquinhos. Ótimo, muito bom a gente poder esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá, então. Para o paciente, doutor, vou começar assim. É difícil compreender as diferenças entre viroses e quadros que são causados ou agravados por bactérias. Esse ponto sempre pega. Queria que você explicasse o que são as viroses, quais são as viroses mais comuns no inverno e como que a gente identifica quais são os sintomas. Ok, Roberta. Então, com as baixas temperaturas agora, então, a gente está em Curitiba, clima muito propício para infecções mesmo, virais ou bacterianas, e aumentam muito essas doenças respiratórias. A gente tem as clássicas do inverno, né? Então, são os resfriados, gripe, a gente tem o Covid, que ele acompanha a gente até hoje, né? E às vezes essas doenças, elas propiciam, então elas podem que o paciente que ele não cuide desse quadro inicial dessas doenças, como um resfriado, uma doença mais simples que a gripe. Então as pessoas confundem muito, né, gripe com resfriado, mas elas são doenças que são causadas por outros vírus. Por exemplo, a gripe é pelo vírus influenza. Ela tem um quadro súbito, um quadro mais grave. É um quadro, o paciente ele se sente muito pior, ele fica mais prostrado, ele fica mais cansado, ele tem febre que dura vários dias. Mais abatido. Muito mais abatido. Os pacientes relatam que parece que passou um caminhão em cima deles. E a gripe, ela também pode causar doenças mais graves. Por exemplo, não é comum, mas acontece, de o paciente não tratado de uma gripe, um paciente com um quadro assim, imunológico mais baixo, com algumas comorbidades, esse paciente ele pode evoluir para uma pneumonia, que é algo que não acontece tão frequentemente com o resfriado. O resfriado ele é um quadro mais leve, é aquele quadro com tosse, aquela irritação na garganta, espirros, coriza, causado por vírus, rinovírus, adenovírus. É um quadro bem mais leve, né? É isso que eu até explico, falo aos pacientes não se automedicarem, sabe? Que a automedicação, ela mascara o quadro. Nesse caso, chega no consultório, você não sabe se ele tomou um medicamento, um antitérmico, por exemplo, um medicamento esses para resfriado, esses medicamentos vendidos na farmácia, você vai medir a temperatura do paciente no consultório, a temperatura não está tão alta, e às vezes é influenza, né? Que é uma doença completamente diferente do resfriado. O Covid a gente já sabe, aquilo lá, a gente sabe e não sabe, né? Sabe, não sabe. Porque cada um tem sintomas completamente diferentes do outro, né? Exatamente. Com a Covid. No início, né, antes da vacinação, eu tinha aqueles internamentos de UTI, infelizmente ocorreram algumas mortes, né, pelo Covid, mas tinha aquele clássico, não estou sentindo cheiro, né? E muitos pacientes, inclusive, ficaram, né, com as sequelas depois e continuaram tendo esse tipo de efeito, né, colateral da Covid por meses, né? Muitos, de não sentir o cheiro das coisas, Eu né? tenho paciente até hoje. Olha só. Eu estou tentando, já falei para o paciente não perder, são alguns, na verdade, não perderem a esperança, a gente vai tratando. Alguns voltou um pouco, mas não completamente. Então esse quadro a gente chama de hiposmia, quando é baixa, o olfato baixo, ou anosmia, quando ele perde completamente o olfato. Uhum. E eu tenho até hoje, é comum, sabe? Com relação, você falou sobre a gripe e o resfriado, eu ia perguntar para a gente entender essa diferença, né? Então, Sim. já compreendi que com relação aos sintomas,
O resfriado costuma ser bem mais leve, aquela irritaçãozinha na garganta, um Isso. pouco de disposição e tal, e a gripe pega mais para valer. Aí você falou sobre a diferença entre os vírus, né? Os vírus que causam os resfriados e os que causam a gripe. A gente chama de influenza, mas a gente sabe que existem vários tipos, tanto que a vacina tem ou 3 ou 4 tipos. Perfeito. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de por que é impossível, mesmo tomando a vacina, evitar contrair a gripe. São muitos vírus diferentes que circulam, é isso? O que Sim. que acontece? Lembrar que o vírus da gripe ele existe há milhares de anos. Isso, sempre existiu. Desde que a gente é gente, Existe o tem vírus. gripe. E ele não acaba por quê? Porque o vírus ele tem a capacidade de mutação. E ele tem alguns, vamos lá, ele tem alguns hospedeiros. Então, dizem que no Brasil, às vezes o hospedeiro é o porco, tal. Por Então, isso que a gente chamava de gripe suína, H1N1, tem a ver tem a isso. gripe aviária. Mas ele consegue, de um ano para o outro, ele sofre uma mutação. E aquela vacina que você tomou em 2024, ela não vai servir para 2025. Tá. Existem vários tipos de vírus da gripe, vários subtipos de influenza, uns mais graves, outros menos graves, uns mais comuns, outros menos comuns. Existem duas vacinas, né? Que é a Tri e a Tetra. Então, A do SUS é a Tri, né? é a Tri. Aham. E a particular, daí que vai no A laboratório quadrivalente particular. ou Isso. tetravalente. Uhum. A eficácia é quase a mesma, sabe? É um subtipo a mais, um a menos. E todo ano isso muda. Tem muito a ver com o hemisfério norte, sabe? A gente tá pegando a gripe que eles já tiveram antes da gente. Eles E pegam antes. Eles pegam antes. Daí chega aqui. Daí chega aqui. Legal. Com relação, você falou sobre a automedicação, né, da gripe e resfriado, a gente sabe que muita gente evita de ir ao médico só por alguns sintomas mais leves e que são coisas que fazem parte da vida, né? Pegar um resfriado, se sentir um pouco congestionado, mas uma coisa importante para a gente entender, existe remédio que cura a gripe ou o que a gente faz é tomar remédio para não sentir tanto os efeitos dela? Excelente pergunta. Porque, veja bem, teoricamente, você vai melhorar da gripe e vai melhorar do resfriado sem ter que tomar nada. O organismo mesmo dá Claro. conta. Por exemplo, você se contagiou com o vírus da gripe lá. 2 dias depois iniciam sintomas súbitos, né? Aquela febre alta, aquela sensação horrível, né? E em 5 dias, teoricamente, você vai se livrar do vírus. Seu organismo vai dar um jeito de resolver isso. Resfriado, mesma coisa. Pega o resfriado, ele dura menos tempo, sintomas mais leves, tal, mas 2 a 4 dias ele tem que sumir, teoricamente tem que sumir. O problema é que não é isso. É teoria. Você pode ter complicações. Eu não sei se... Vamos lá. Vamos colocar vamos dar 2 exemplos, vai. A criança, vai, menos de 2 anos, está começando a criar o sistema imunológico. Então ela não tem não é igual a gente. Ela está começando a ter contato com alguns vírus, algumas bactérias. Ela tem o risco de ter uma complicação. E o idoso também. O idoso tem acima de 60 anos. Ele tem uma capacidade de defesa menor. Né? Ele tem uma imunidade mais baixa. E é inerente do idoso. Por mais que ele se cuide, que faça exercício, tal, é inerente dele. E ele vai... A chance dele complicar é maior, de evoluir para uma pneumonia, né? Então o idoso ele tem infelizmente, ele tem comorbidades, diabetes, problemas cardíacos, colesterol alto, dentre outros. Então nesses 2 extremos você Maquininha mais desgastada, né? tudo está melhorando, sabe? A gente, né, existem medicamentos para tudo hoje e você tem uma qualidade de vida muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Mas a idade ela chega para qualquer um, então existe a possibilidade maior de você evoluir para um quadro mais grave. Eu vou trazendo o senso comum e você vai explicando. Tá. Achei interessante que você falou sobre 5 dias, né? E me Aham. lembrei lá dos meus meninos na infância. E na criança não é muito a pneumonia, me parece que é mais a amidalite, otite, vai fazendo outras complicações quando o quadro vai Isso. evoluindo. E eu me lembro que, como mãe, era sempre assim: tá resfriado, tá gripadinho, você espera lá entre 3, 4,
Deu 5 dias, ainda está fazendo mesmo que uma febre baixa, corre para o médico Isso. porque já não é mais a gripe. Então, isso faz sentido. Total. Já mudou a Claro. situação. Daí não adianta mais tomar Tilenol. Aí você vai ter que fazer um tratamento para a bactéria. O que acontece acontece essa transformação de uma coisa na outra? O organismo fica suscetível à entrada das bactérias e aí infecciona? Explica pra gente por que isso acontece. Ok. Vamos lá. Se você faz o diagnóstico já nas primeiras 48 horas, fez o exame e influenza, deu gripe. Tem medicamento para isso, que é o Cetamivir. É um medicamento, é o Tamiflu, né? O Tamiflu. O Que genérico. geralmente é para H1N1 que se passa, né? Tem para qualquer tipo de influenza. Não é só para H1N1. Mas a gente ficou conhecendo o remédio Claro. em função da epidemia, né, de De H1N1 lá H1N1. atrás. Aí a gente começou a falar de Tamiflu. 2009. É verdade. 2009, com certeza. Foi a primeira, acho que foi o primeiro assim, do nosso tempo assim aqui no Brasil que a gente se cuidou, assim, viu acontecer algumas. Foi um ensaio, né, pro que viria na frente. Foi um ensaio, exatamente. Pode tomar o Tamiflu, lá o seu Tamivir, vai resolver. Você provavelmente não vai ter complicações nenhumas. Mas vamos voltar das tuas crianças lá, que tinha, né, gripe, vitamina C e cama e aspirina, Era assim que falava antigamente. Isso, vamos repousar. Vamos repousar, vai. O problema é que essas doenças respiratórias virais, elas deixam o sistema respiratório mais suscetível a infecções. Então, você pode ter um resfriado e já nas primeiros 2 dias evoluir para uma faringite. Para quem tem amígdala, a faringite pode evoluir para uma amidalite. Que são doenças que também são virais, mas uma grande maioria é bacteriana. E ela só vai resolver com o uso do antibiótico. Sinusite. Existem as sinusites crônicas, O paciente já tem sinusite há vários anos, meses, mas é aquele paciente que pegou uma sinusite aguda. Qual que é o tratamento? O tratamento vai ser antibiótico. Senão ele não vai melhorar. Essa sinusite vai cronificar. Então, realmente, se você passou aquele período, e isso que você falou é bem isso, 5 dias, não tomou o Tamiflu, só está tomando medicamentos para melhorar sintomas, então os antitérmicos, anti-inflamatórios, tal, não melhorou em 5 dias. E aqueles clássicos, Naldecon, Benegripe. Isso. Chega na farmácia... Combatem os 7 sintomas da gripe. Não é assim? Combate todos os sintomas. Até os que a gente não sabe que tem. Não, e você não consegue decorar nem o que tem de medicamento ali. Você olha, tem 10 medicamentos mesmo. Como tá na moda agora os shots, né? É uma mistureba. Enfim, a gente toma para se sentir melhor e aguentar o tranco. Que é o normal, né? Porque você tem o trabalho, você tem a tua vida, você leva o filho pro colégio, você tem a tua academia, você tem teus compromissos pessoais. Eu acho que eu não iria no primeiro... Eu, como médico também, no primeiro dia eu não iria, né? Porque muito desses... Vai que é um resfriadinho. Resfriadinho vai passar, isso. Mas, é bem isso, deu 5 dias, não melhorou, começou a sentir alguma dificuldade respiratória, né? Na criança tem que avaliar bem ali. A criança às vezes não consegue mamar, não consegue respirar. Tem o vírus essencial respiratório também. Quando são pequenininhos, eles não sabem assoar o nariz, então eles ficam em sofrimento, né? Às vezes tem que usar até bombinha para tirar o catarro. Então Existe aquelas bombinhas do catarro e tal. Mas você avaliou, tá com dificuldade respiratória, tá sentindo mal, dor de cabeça, tontura, algumas coisas que não são normais do resfriado. Eu acho que procurar um médico. Mas às vezes eu falo, isso que você falou é bem interessante, que você vai no hospital, se você não tá com gripe, de repente, ou postinho de saúde, ou um hospital que tá muito cheio, você não tá resfriado, nada, pode pegar lá, né? Essa é uma lógica que eu acho que muita gente tem, né? Então, se não tá tão grave, melhor não ir lá, porque pode ser que volte com um presente de lá, né? Com alguma coisa pior. Com relação ainda falo, depois a gente vai falar de outras coisas, mas ainda falando sobre gripes e resfriados, né? E esses quadros que são típicos de inverno, a gente sabe que o que não falta é receita e orientação sobre o que fazer. É até bonitinho quando a gente está aqui resfriado no TNews, os ouvintes mandam o chá que a gente pode tomar, com guaco, o mel, o própolis, o gengibre, enfim.
E além disso, orientações que às vezes são diferentes de um médico para o outro com relação à postura, né? Então, alguns falam, não faça exercícios, se poupe nos próximos dias. Outros falam, não, é melhor movimentar o corpo. Ou não se exponha ao clima. O que efetivamente funciona, o que é mito e o que é verdade com relação ao que a gente muda na nossa rotina, tanto da criança quanto do adulto e do idoso, para melhorar de uma gripe. O que efetivamente funciona? Não, perfeito. Em relação ao exercício, vamos lá. Quando você vai, se você me perguntasse, como que eu vou, como é que eu vou ter uma vida saudável, assim, vou me prevenir dessas doenças de inverno? Aí você vai fazer uma lista, você vai falar, faça exercícios físicos, tenha uma boa alimentação, coma frutas, se hidrate, tome bastante líquido, água, sucos, tal. Então, aí já tem essa controvérsia, né? Porque na prevenção... É uma coisa. É uma coisa, isso. Evitar locais, ambientes fechados. E é normal, a gente tá aqui no estúdio, a gente tá num ambiente fechado. Então, o ambiente teria que ser ventilado. No inverno, como é que você vai fazer isso? Não tem. Então, no inverno, você tem... tá pegando ônibus. Se abrir a janela, a pessoa vai ser surrada dentro do ônibus. Fecha essa janela aí e tal. Mas o certo era andar com a janela aberta. Quem dirá lá em General Carneiro. Fez menos 3,5. Então, a gente vai fazer uma pausa, Tô, e vamos continuar essa explicação depois do intervalo, tá? Porque já são 7h30, hora da gente fazer a transição aqui para a rede. Depois do intervalo, a gente continua com a explicação sobre o que é recomendado como prevenção e o que funciona quando você está já gripado ou com algum outro quadro. A rádio pega lá em General Carneiro? Claro. Então, avisar o pessoal não abrir a janela lá, senão não arrumar confusão no ônibus. Vão apanhar, com certeza. Vamos para o intervalo. Aos ouvintes que não nos acompanham na sequência, a entrevista continua também no YouTube, depois vocês podem ouvir, mas fiquem aqui na T, porque tem o noticiário da sua região chegando aí. Boa quinta-feira e até amanhã. Os demais, rapidinho intervalo, a gente já volta. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Eu estou conversando com o otorrinolaringologista e médico cooperado da Unimed, Dr. Diego Malucelli, que está falando sobre as doenças, especialmente as doenças respiratórias mais comuns no inverno. Muitos ouvintes estão mandando perguntas, mas antes de eu colocar as perguntas, vamos concluir o raciocínio, porque eu fiz uma pergunta antes do intervalo e o doutor não conseguiu terminar de explicar, que é a orientação do que a gente pode fazer para se ajudar, o que efetivamente ajuda quando a gente está gripado ou resfriado com relação à rotina e comportamento. O tal do repouso, como se alimentar, o que funciona? Então, na verdade, o repouso é importante. Isso é verdade. Isso é verdade. O repouso é importante. A alimentação também é importante. A gente estava conversando aqui fora do ar. O pessoal fala para não comer. Tal. Não, escuta, não é para comer uma costela, sabe? Mas tem que se alimentar. Tem que tentar comer frutas, verduras, tomar bastante líquido. O paciente hoje já tem no supermercado, tem esses whey protein já pronto, já tem alguns alimentos que suprem bastante a falta de proteína, de carboidrato. Existem aqueles isotônicos também, paciente que desidratou muito com a febre. Então, hoje faz sentido tomar um Gatorade lá, um Powerade? Faz sentido, por conta da desidratação, né? Quando a gente... É por isso que se fala, quando você está gripado, para tome muito líquido. É isso. Porque a gripe desidrata a gente? Sim, bastante. Isso é prejudicial porque faz, acho que é complexo, mas faz várias alterações no funcionamento do teu corpo por perda de eletrólitos e tal. Então, se faz uma reposição ali leve com esses produtos e você consegue recuperar uma boa parte do que você perdeu. E exercício, o próprio paciente não vai conseguir. Pense, o paciente gripado, não vai conseguir. Corre aí. Não deveria, vamos lá. Então vamos lá. Não deveria ir. Se ele está gripado, ele vai passar para outros na academia também. É verdade. E ao ar livre,
Tudo Vai bem, pegar mas sol, vai pegar vento. eu acho que yoga que eu não sei. Tá, Tava falando da minha yoga. yoga eu já não posso falar. Mas Mais exercícios moderados, É- mais puxados, é melhor suspender mesmo. É bom deixar o corpo mais paradinho. com certeza, com certeza. E sabe que o exercício em doses muito altas também é prejudicial, né? Paciente que faz maratona, por exemplo, ele tem mais chance a capacidade imunológica dele é um pouco menor. Ele leva o sistema dele ao extremo, porque ele faz exercícios que a gente não foi preparado para isso. É mesmo? Quando a Sim. atividade não é moderada, é muito exagerada, ela mexe de forma Muito. negativa com a imunidade? Imagine correr 42 quilômetros. Não, se eu correr 5, eu já fico. Eu vou na corrida da Unimed lá, se eu corro 5, eu já fico mal. Se eu correr 42, pode me levar para o hospital. Não, nem chego, na verdade. Acho que nem chego. Veja só, a moderação vale até para o exercício. Mas lógico, É a regra da vida, né? a regra da vida. Então, 7h37, a gente tem duas participações parecidas, eu vou colocar as duas juntas com relação à vacina e à gripe que vem. Tá. A Shirley está dizendo, misericórdia, estou vacinada e há 7 dias com uma gripe muito forte. Ela é de Andirá e está participando com a gente pela transmissão aqui do Facebook. E também chega uma participação pelo WhatsApp de um outro ouvinte, que é o João Maria, que disse que ele usa como costume prevenir ou tratar a gripe com chá, limão, alho, né? A água de alho, muita gente fala, o próprio chá de alho. Mas ele disse o seguinte, que ele tomou a vacina da gripe e que ficou, além da a reação ter sido muito forte, ele ficou pior, ou seja, provavelmente pegou uma gripe em seguida. Por que que isso acontece? Da pessoa tomar a vacina e mesmo assim gripar, pegar gripes fortes logo em seguida? Então, as duas perguntas, elas têm muito a ver uma com a outra. Vamos lá. Aquela história de que tomou a vacina e ficou gripado, muitas vezes não aconteceu. Tá? Você pode ter tido a coincidência de ter um resfriado. Porém, a gente sabe que após você tomar a vacina da gripe, você pode ficar aí de 1 a 2 dias com alguns sintomas. Um mal-estar, tal. Isso é normal, tá? Não é algo que... Mas são 1, 2 dias no máximo. Tá? Tomou a vacina e está gripada, 7 dias gripada. Tem várias explicações para isso, vamos lá. Não sei se foi a vacina do posto ou foi a outra. A particular. A particular, então, se foi essa o problema, pode ser um subtipo que não foi contemplado com a vacina trivalente. Não pegou aquele vírus com o qual a pessoa teve o contato em seguida, né? Outra a vacina coisa, não tinha. você toma a vacina da gripe, você pode pegar a gripe. Aí que tá. Você vai pegar com sintomas leves. A possibilidade de uma complicação num paciente vacinado pela gripe, corretamente vacinado, pela vacina daquele ano, é muito difícil você evoluir para uma complicação grave. Outra coisa, pode não ser gripe. Você está chamando de gripe uma outra patologia. Então pode ser resfriado, pode ser o próprio Covid, pode ser uma doença bacteriana de vias aéreas superiores. Então a gente está achando que é gripe, porque é muito comum a gente chamar quase tudo de gripe. E os sintomas são muito parecidos com sintomas várias são coisas, né? Várias parecidos, doenças. né? Então pode ser que não seja. Relação a esses compostos, de alho e tal. O que eu posso falar contra isso? Eu não posso falar. O alho tem alicina, faz muito bem. Isso aí provavelmente e com certeza esse tipo de medicina ela tem muito mais anos do que a nossa medicina alopática, que tem 1 século e pouco aí. Mal não vai fazer também, né? Não, eu acho que vai fazer bem. Vai fazer bem. Lembrar que a excreção da alicina ela é por via pulmonar. Então, Faz sentido, então. faz sentido. E muita gente não vai querer ficar perto dele. Ele tomando esse. O bom é que garante o isolamento. O isolamento garantido com o chá de alho.
Sem a máscara mesmo, não precisa nem de máscara. É. Falando em máscara, a Liz está participando com a gente para dizer Ah. o seguinte: se a gente está gripado, a gente deve usar máscara? É recomendável ou não faz diferença? Faz diferença. Então, na verdade, o que aconteceu? Todo mundo usava máscara. Aí a máscara, ela virou fora da moda. Ela virou As pessoas se moda. sentiram se libertando dela, né? A máscara teve moda. A máscara, ela... Inclusive, ela não era só uma máscara. Existia máscara de bichinho. As empresas faziam máscaras com a logo deles, tal, para todo mundo usar. Todo mundo A gente queria. teve aqui na Rádio T. Era a máscara de vocês? Sim. Isso, perfeito. Aí de uma hora para outra, ninguém mais usa máscara. Tipo, se alguém tá com máscara, aquela pessoa tá com algum problema. Tal. A máscara é usada no... você pega, vamos lá, reportagens do 2009, 2008. Você pega uma reportagem da China, da Coreia, do Japão. Tá todo mundo usando máscara na rua. Porque eles se protegem, cara. Isso aí a possibilidade de disseminação do vírus é menor. Então, eu acho por bem, se você tiver certeza que você tem Covid, que você esteja com influenza, não saia de casa, mas se for sair, use uma máscara pelo menos para... É até uma questão de respeito, né, com as outras Com o pessoas, próximo, né, com aham. o próximo, né? Esses dias eu vi uma cena no supermercado e a caixa do supermercado estava usando máscara e acho que muito prudente, porque a quantidade de pessoas que passam e tem uma proximidade ali provavelmente faz com que eles adoeçam bastante, principalmente no inverno, né? E na frente passava uma cliente que estava assim, mas muito gripada. A pessoa, quando você vê que a pessoa com aquele olhar de gripado, lacrimejando, espirrando, com um lenço no nariz, e passa a mão ali, passa a mão... Eu fiquei pensando, né? Por que não usar uma máscara? Se você vai Exatamente. ter que frequentar um lugar tão cheio, né? Com tantas pessoas suscetíveis, criança, idoso. É uma lição não aprendida, em geral, pelo brasileiro. A gente achou que isso ia mudar o nosso comportamento na pandemia, né? Eu me lembro da gente dizendo isso, as pessoas dizendo isso. Olha, nunca mais eu vou sair doente sem uma máscara. Mas caiu por terra. Todo mundo acabou se liberando e hoje é bem raro ver alguém usando máscara, mesmo quem está gripado. Mas, enfim, a pergunta está respondida. É bom usar sim, é ótimo que se use, né? Posso... Claro. Sei que não tá, não. Mas deixa eu te falar, o ato de lavar as mãos. Opa, isso é importante, hein? Porque a transmissão, muitas vezes, de gripe, de várias doenças, resfriado, é por contato. Então, veja bem, as pessoas, elas deixaram de lavar a mão. Você não tem mais a gente tá com álcool gel aqui na mesa? A gente tem na recepção. Então, porque vocês estão muito bem, estão de parabéns, tá bom? Mas é isso, as Em pessoas, geral, elas deixaram aquele aprendizado que era para ter acontecido, ele, acho que ele não teve tanta eficácia, sabe? Eu acho que as pessoas, elas esqueceram muito do que... relaxamos totalmente, né? Mas eu vou te falar, eu tô te falando isso porque eu uso até hoje máscara no consultório. Uso. Ah, é mesmo. Eu nunca parei de usar. Eu iniciei na pandemia e nunca mais parei de usar máscara. Bom, para você, né, é muito provável que alguém que está lá na sua frente esteja com uma virose, porque está lá, justamente, né? Então é muito contato, né? A gente tem uma participação chegando aqui do Roniel, e vou colocar, porque muito provavelmente é uma situação que outros ouvintes vão se identificar aí com seus filhos e tal. Ele está dizendo que o menino dele tem 9 anos de idade, já fez a cirurgia da amígdala, já fez a adenoide e ronca. O que pode ser isso? Muito boa pergunta, Ronel. Isso acontece porque você retira, vamos lá, eu tô supondo que o filho dele tenha rinite alérgica. Porque você retira a amígdala e a adenoide, mas você não mexe com o sistema imunológico, essa retirada ela é física. Então você tira o que está obstruindo, mas ele pode estar com rinite alérgica, onde você tem obstrução do nariz. Então os cornetos, eles são umas estruturas nasais, eles podem estar aumentados por conta da rinite alérgica, ocorrendo obstrução nasal. Você tem que respirar, lógico, você vai respirar pela boca, vai continuar roncando.
Eu acho que o tratamento da rinite alérgica seria interessante nesse caso. Tem outra pergunta do Sodário agora, perguntando, nessa época do ano, doutor, o que que é bom a gente fazer para diminuir a rinite e a coriza? É justamente sobre a rinite. Aí, ó, já pegou a deixa. Então vamos lá, o que que é a rinite? Por que que ela pega tanto no inverno? Ok, Sodário, é o seguinte, a rinite, ela não é só no inverno, tá? A rinite é o ano todo. Algumas pessoas, elas têm aumento dos sintomas no inverno, como alguns têm o aumento dos sintomas na primavera, por conta do pólen. Lá em casa é uma festa quando chega a primavera, todo mundo fica espirrando. É bem isso. Fica feliz que chegou a primavera e a rinite está lá piorando o quadro respiratório. A rinite, a maioria das rinites são de origem alérgica, tá? São de origem alérgica. Bom, mas existem vários tipos de rinite, não existe só a rinite alérgica. A gente fala dela porque ela é a mais comum. Ela é desencadeada por vários fatores, um deles é mudança de temperatura. Por isso que eu falo que Curitiba, para quem mora aqui, ter rinite aqui é comum. É o preço que a gente paga por viver numa cidade maravilhosa como Curitiba, né? E tem as 4 estações do ano. De manhã 5 graus, de tarde 30. Isso. Não é assim? Exatamente. Então, essa amplitude térmica, essa mudança de temperatura A no dia... diferença entre a mínima e máxima, a gente sempre fala da amplitude térmica. Essa é a característica máxima da Curitiba não existe isso, né? Tipo, você não dá para saber. Tipo, você vai colocar a blusa, tirar a jaqueta, porque não sabe. Então, isso aí propicia bastante o paciente evoluir com rinite. Lugares úmidos, tem mofo. O mofo é algo muito importante nisso. Eu não gosto de falar, não gosto de falar muito porque cachorro e gato, por exemplo. Eu tenho pena, sabe, do bichinho, mas às vezes você tem alergia a cachorro, tem alergia a gato. Não tô pedindo para ninguém tirar o animal de casa, sabe, mas e nem trocar por tartaruga, que eu já escutei. Uma vez eu ouvi falar, não, troque por tartaruga que não tem pelo. Vai brincar com a tartaruga, vai. Não tem como. Mas os animais, eles também, eles vão deixando pelo pela casa. Existe o ácaro se alimenta disso, de restos epiteliais, de pelos de cachorros, de gato, de passarinho, penas e tal. Então tem muitas coisas que podem desencadear. Mas uma coisa muito importante é a genética. Então, filho de pais com rinite tem a chance muito maior de ter a doença na vida. E como é difícil, né? Como é difícil identificar o que causa a rinite e como é difícil fazer com que ela não ocorra, né? Porque até a questão dos animais, dá para afastar, dá para limpar, passar pano, mas tem o pólen, como é que você vai impedir o contato com o pólen, né? Outras questões, né? Às vezes a alimentação que a gente nem desconfia que está causando a alergia. Exatamente. Então, eu sou do tratamento. Não, eu sou do tratamento. Não. Rinite é tratamento. Então, tão ou mais importante que a prevenção. Um bom tratamento durante fases do ano é muito importante. São 7h50, a gente vai fazer o nosso último intervalo. Eu já vou colocar aqui para os ouvintes também irem pensando, e o doutor também, a participação da Andréia. Ela está falando, né, sobre o cunhado de 35 anos que não toma remédio nenhum, que já teve viroses, mas não toma nada, sara sozinho. E ela falou, não sei como. Eu quero, na volta, falar um pouquinho sobre essa questão de imunidade. Por que algumas pessoas são tão resistentes, ou mais sintomáticas, ou menos sintomáticas? Vamos falar na volta. Intervalo rapidinho, já voltamos. São 7h53. A gente vai concluir agora a conversa com o Dr. Diego Malucelli, que é otorrinolaringologista. Está falando sobre as doenças respiratórias, o inverno. Antes do intervalo, até coloquei aqui a pergunta da André, que participa pela transmissão do YouTube, a respeito do cunhado, que não toma remédio, sara sozinho, quase não pega viroses.
O que que acontece que algumas pessoas, doutor, pegam tanto, outras menos, algumas reagem muito melhor, têm menos sintomas e outras não têm. Isso tem a ver com imunidade ou não é só isso? Bom, vamos lá. Tem a ver com o sistema imunológico, claro. Cada um tem o seu. Cada um nasceu com a capacidade de se defender, né? Existem doenças, as comorbidades. Então, claro que um paciente que é diabético, eu vou colocar uma criança, vai. Uma criança diabética tipo 1, com certeza ela tem hum, é, uma comorbidade importante. Pacientes que já tiveram contato com várias doenças, isso também é benéfico, porque você vai criando a tua imunidade. É como se fosse você vai, eu tive contato com uma virose X, você vai adquirindo, se ela foi bem tratada, se ela não causou nenhum malefício ao teu sistema respiratório, ao teu organismo, ela foi mais benéfica do que... É. É que eu tenho vários, isso é bem complexo, eu tenho vários exemplos. Assim. Vou dar o exemplo para ver se eu consigo chegar lá. Nos países mais desenvolvidos, vou dar o exemplo, a Suécia, vai. Mas eu não sei se é a Suécia, tá? Vou dar um exemplo de um... Finlândia? Vamos Isso. pensar num lugar Isso. assim. Tem poucas crianças, né? O índice de natalidade lá é mais baixo. E elas são criadas bem dizer, numa bolha. Hoje no Brasil já acontece um pouco isso, mas a gente voltar 20, não, vamos voltar 40 anos. Caía a chupeta no chão, agora a mãe já tava com outro filho, pegava a chupeta, tô a chupeta aqui. Hoje o que a mãe faz? Ferve tudo. Exatamente. As mães fervem tudo. Ferve a chupeta, ferve o não sei o quê. Ele não consegue entrar em contato com vamos lá, com algumas viroses mais fracas, algumas bactérias. Porque existem bactérias benéficas também, né? Tem no intestino bactérias benéficas. Olha como isso é complexo. Tanto que quando a gente fica sem, diarreia, né? Exatamente. Então não é assim, só tem É bactéria fácil ruim, saber se não. tá faltando bactéria Exatamente. boa, né? Então você ferveu tudo, ferveu até a roupa, ferveu o bichinho de pelúcia, ferveu tudo que tem para esse paciente, quando chegar na escolinha, que ali tem o que pôs a chupeta, o que pegou a chupeta do chão e tal. Ali ele começa a ter contato com várias... Daí chega na escolinha, ninguém é de ninguém. A chupeta não é de ninguém, né? Ah, Cada não. um não é assim. Põe a areia na boca. Bom, eu falo que professora, quando vem no consultório, você é professora. Quando fica doente muitas vezes, porque tá contato direto com a... Mas isso também é benéfico. Porque vamos lembrar da bolha lá. O local onde mais tem rinite é esses países desenvolvidos. Vai aqui em alguns bairros de Curitiba, tem lugares mais assim que a criança brinca, vai na rua, joga bola e tal. Eu nunca ouviu falar de rinite. Nesses lugares mais... Menos verticalizados, né? Que tem mais, ainda vivem como se a cidade fosse menor do que ela efetivamente ficou, né? Exatamente. Lembrar que quando os portugueses chegaram no Brasil, a quantidade maior de morte dos índios nem foi por guerras e tal. Foi pelas doenças que os portugueses trouxeram de lá, da Europa. Lá eles tinham hábitos menos... higiene mais baixa, tomavam menos banho e tal. Eles tinham uma certa imunidade mais alta. Eles trouxeram os índios, imagine vivendo na selva, comendo fruta, peixe. Nunca tiveram contato com aqueles bichinhos, né? Não. Os índios eram mais ou menos o que eles mandam a gente fazer hoje, né? Corra, coma peixe, coma fruta, tome água, não tome refrigerante, não tome isso. Quando chegaram com essas doenças, existiram muitas mortes. Então esse é um bom exemplo de imunidade. Imunidade você adquire ela.
Então, hoje tem Uma nós... vez eu ouvi um termo que eu achei bem interessante, que é a imunidade, ela é treinada, é algo que no organismo que passa ao longo da nossa vida, vai se treinando, vai se refinando, vai ficando cada vez mais inteligente. Faz sentido? Por isso que o do bebezinho é tão destreinado, não sabe muito bem como se defender o organismo? Mas veja bem, até nisso a gente tem que se preocupar, porque e o bebezinho que teve o aleitamento materno, a mãe passou anticorpos para ele. O que não teve a possibilidade de ter o aleitamento materno, ele realmente tem uma imunidade mais baixa. É complexo, depende da tua vida, tipo, até do parto, se foi Natural ou natural ou cesárea, influencia na tua imunidade. Então, cada um carrega a sua história e o seu próprio sistema, né? Então Tem que aprender a lidar com ele. tem que perguntar o cunhado? É o cunhado. Tem que perguntar pro cunhado o que ele faz, ou O ele que tá... que ele faz? Isso Isso aí. São 7h59. Doutor Diego, agradeço muito pela sua participação aqui no TNews, tirando tantas dúvidas. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, acho que foi um papo bem Foi bem muito legal. produtivo. Muito obrigado. Esse é o Dr. Diego Malucelli, otorrinolaringologista, médico cooperado da Unimed, que participou hoje ao vivo aqui com a gente. São 7h59, eu encerro por aqui o TNews de hoje. Amanhã às 6:50 eu volto com mais notícias. Boa quinta-feira e até amanhã.